O presidente Javier Milei compartilhou 3 publicações com críticas ao presidente Lula. Na primeira, um post afirmando que Lula teria colocado à disposição da campanha do então candidato Sérgio Massa em 2023, rival de Milei, uma equipe especializada em fake news para tentar influenciar as eleições argentinas. Aí você vê o post de Milei, acompanha com a gente exatamente o que ele escreveu. Na segunda publicação, Milei recompartilhou uma mensagem que critica a visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, condenada por corrupção em prisão domiciliar lá na Argentina, além de afirmar que o petista seria o fundador do Foro de São Paulo e responsável por manter Jair Bolsonaro, a quem ele chama de amigo, inelegível. Já na terceira, a gente roda e está aí na tela também para você ler conosco. O presidente argentino reproduz uma mensagem que diz ter nojo dos idiotas e hipócritas que pediram desculpas a Lula e acusa o presidente brasileiro de fazer exatamente tudo o que critica. Questionado sobre a crise entre os dois países, Lula evitou comentar as publicações e respondeu com ironia: "Eu? Quem é esse cara?", disse Lula. Durante coletiva com a imprensa, Lula zombou do presidente da Argentina, Javier Milei. A gente tem um trecho aqui agora, vamos acompanhar e já comentamos. Diga, gente. Como é que você viu essa história do Milei, hein? Eu? Esse cara. Você gravou? Corte. Bom, Bianca, a briga tá feia, as trocas de farpas estão pesadas, Lula não é nenhuma novidade, respondendo sem conteúdo, sem educação, provocativo, bem baixo nível mesmo. Pelo lado de Milei, Milei costuma trazer alguns pontos importantes. Ele traz o Foro de São Paulo, ele traz a visita a Cristina Kirchner lá em Buenos Aires e faz também essa séria acusação de que Lula teria bancado, ajudado ao máximo o então rival dele à época das eleições na Argentina, o Sérgio Massa. São informações importantes que a gente pode conversar a partir de agora, mas Milei tem esse perfil, segue firme nessa troca aí de mensagens, mais uma vez, de acusações. Fica claro que eles não se dão bem, mais uma relação internacional complicada para o Brasil, que já vínhamos tendo negociações muito difíceis com o governo norte-americano, agora então com os nossos irmãos aqui bem coladinhos a nós, os argentinos, Bianca. Mais uma vez o Lula mostrando quem ele é. Que ele é esse anão diplomático, ele não tem esse poder que ele por tanto tempo disse que tinha, né? O poder da articulação, o poder da narrativa. E o Lula, ele tem esse perfil, né? Quando, na verdade, os governantes da esquerda, eles agem assim. Quando não tem um argumento, eles desqualificam, eles desmerecem, eles ignoram, eles fazem uma gracinha. E o pior é aquelas risadinhas. Quer dizer, não sei o que é pior, né? Se é o Lula falar isso, mas de fato é ridículo quando a gente ouve essas risadinhas, né? Naquele... O que era isso? Eram jornalistas? Sério que eram jornalistas? Porque era o papel dessas pessoas dar risadinha? Não dá, sabe? Quando eles desqualificam é justamente porque não tem argumento, porque não tem o que colocar de defesa. E o Milei, ele só trouxe fatos, as publicações foram meio que incisivas nisso. O Lula, ele foi condenado em 3 instâncias por corrupção. Até o Fachin rasgar o processo, era para ele estar, né, até hoje condenado, era para ele estar cumprindo essa pena, era para ter justiça nesse país, sendo que daí daria um belíssimo exemplo para a maioria dos políticos. Seria uma mudança importantíssima. E sabe, o Milei, ele tem lugar de fala, porque ele está resolvendo o absurdo que a esquerda deixou na Argentina, né? Aquele rombo e toda a corrupção de Cristina Kirchner e realmente fazendo a diferença. O Milei está conseguindo se posicionar, ser um bom governante. E o Brasil, nesse ponto, você percebe que tem, o Trump, né, já chegou, claro que agora ele está defendendo os Estados Unidos, ele não tem obrigação nenhuma de defender o Brasil, mas ele já chegou a se posicionar, já chegou a peitar, né, todo esse sistema do nosso país.
O Milei está indo mesmo para cima. Parece que ele realmente ficou muito incomodado com esse negócio de proibirem ele de ver Jair Messias Bolsonaro. Tanto que, creio que a gente até vai colocar aqui aquela fala do podcast. Ele está indignado. Ele fala, meu amigo. Então, quer dizer, mexeram com um cara que, quando fica nervoso, parece que ele vai para cima. E ele está jogando no ventilador sem dó. E a gente aqui, né, eu creio, pelo menos, que como é notícia, como são fatos, ele não está espalhando fake news. Não é isso. Ele está mostrando o que realmente aconteceu. E a gente fica feliz por isso, porque grande parte da mídia não faz o que Milei está tendo coragem de fazer. Eu vou trazer mais uma vez aqui, porque eu trouxe 3 trechos importantes de algumas posições de Milei e passo para a Ludmilla. Então, em primeiro ele fala que em 2023, quando o Milei concorria com Massa, uma equipe especializada em fake news, organizada por Lula e seus aliados, tentou influenciar ali as eleições argentinas. Não muito diferente do que temos ouvido aqui esse ano no Brasil, algumas acusações já de Flávio Bolsonaro estar sendo bombardeado por perfis falsos e pelo espalhamento por mensagens espalhadas falsas a respeito de Flávio Bolsonaro. Depois ele traz esse ponto importantíssimo, a gente já pode resgatar a foto de Lula abraçado ali no terraço, com Cristina Kirchner sempre acenando, em prisão domiciliar. A Cristina Kirchner acusada de corrupções, enriquecimento ilícito, absurdos na Argentina, depois de anos no poder. Em terceiro, ele fala justamente sobre quem pediu desculpas lá na Argentina em nome dele, que ele não vai pedir desculpas, não pede, e muito pelo contrário, ele reafirma as suas posições. Sobre o Foro de São Paulo, sim, é uma articulação política internacional que foi criada por Lula, pelo PT em 1990, ao lado simplesmente de Fidel Castro da Cuba, organização essa que tem como destino, como objetivo, debater a situação da esquerda depois do fim da Guerra Fria e o socialismo. Não há como Lula contradizer isso, né? Esse é o posicionamento, alinhamento político de Lula. E, por fim, Ludmilla, eu resgatei aqui em 2023, então, o Milei derrotou o Sérgio Massa em 20 das 23 províncias em Buenos Aires. Do primeiro para o segundo turno, o Milei saltou de 8 milhões para 14,4 milhões de votos. O Massa, que foi ministro da Economia, que é um peronista bastante conhecido, os argentinos não queriam saber, pelo jeito. Então, veja você, Adriana, como que o esquerdista, ele está mais preocupadinho ali em satisfazer ali os seus sentimentozinhos, os seus caprichos. Ele não gosta de palavrão, ele não gosta que xingue, ele se sente mortalmente ofendido com qualquer coisa, mas ele só está preocupado ali com a superfície. Ele não está preocupado com a substância mesmo da coisa que o Milei está apresentando. Porque o Milei, ele xingou, chamou lá o Alexandre de Moraes de lixo, careca, chamou o Lula de presidiário. O Milei saiu xingando. Porém, o que o Milei fala é verdade. E o esquerdista, ele fica ali na superfície reclamando do xingamento. Estou mortalmente ofendido, meu Deus, me ofendeu. E ele não entra na discussão própria ali do mérito da coisa, da substância. O Milei falou um monte de coisa nesses tweets. Ele compartilhou tweets e fez outros. Um desses tweets, ele fala do financiamento do Lula ter colocado à disposição lá do Sérgio Massa, que era o cara da esquerda que concorreu com ele, Milei, colocou à disposição uma equipe, segundo ele, para ajudar ali no compartilhamento de notícias falsas, no compartilhamento de ódio a ele, Milei. E isso lembra o quê? Lembra aqueles MAVs do PT, aquela militância em ambiente virtual que o PT sempre instigou contra o pessoal da direita. Então não me espantaria que isso tivesse sido feito mesmo pelo pessoal do PT. Ou seja, o Milei apresentou um fato. Cadê que o pessoal da esquerda rebate esse fato? Era para dizer, não, imagina, não fizemos isso não, colocamos à disposição, mas para falar coisas certas, ou não colocamos à disposição, mas não entram nesse mérito.
ficam ali na superfície reclamando, me xingou, me xingou, me xingou. Quer dizer, isso é ser muito superficial, a esquerda sempre agiu dessa forma. Eles se importam mais com a forma do que com o conteúdo. Lembrem do Bolsonaro quando apareceu. Ele começou falando lá, ele xingava a Maria do Rosário, dizia que era feia, tal, não sei o quê. E por isso o pessoal da direita começou a olhar para o Bolsonaro porque enxergavam nele uma verdade. Era um sujeito ali, não tinha exatamente os bons modos que a esquerda exigia, mas ele falava as verdades que a esquerda impedia que fossem faladas. Então, por isso, aquele jeitão dele, e de xingar, e dizer que não quer ser preso, então não comete crime, e é isso aí, acabou. Esse tipo de coisa conquistou a direita por conta disso. Então, a esquerda sempre foi preocupada com a estética. A esquerda tem nojinho estético. E o Milei, ele está pouco se lixando para isso. Deu para perceber, inclusive, que o Milei não vai pedir desculpas, porque o Milei é exatamente isso. O Milei, nesse ponto, ele se assemelha muito ao Jair Bolsonaro. Ele não tá nem aí pro nojinho estético da esquerda. Estão com nojinho de mim, não sei o que, eu uso cabelão mesmo, usa, sei lá, mullets, não tá nem aí, chega no palco e canta rock, xinga os outros, mas porém fala a verdade. E cadê o rebate do Lula ou da esquerda a essas coisas que o Milei falou? O Milei compartilhou a questão da visita a Cristina Kirchner. O Lula visitou a Cristina Kirchner. Isso aí é um fato. É um fato. Cadê a esquerda para rebater esse fato ou justificar esse fato? É porque não tem justificativa. Você necessariamente vai comparar a possibilidade da visita do Lula a Cristina Kirchner e a impossibilidade da visita do Milei ao Jair Bolsonaro. Você não tem como não comparar as duas coisas. Então, como eles não conseguem superar isso daí, não conseguem superar essas comparações que são óbvias, eles ficam ali na superfície xingando, me xingou, me xingou, me xingou. Agora, vá rebater o mérito do que o Milei falou. Não conseguem, por isso que ficam reclamando de xingamento de bons modos. Estou só resgatando aqui a história recente de Cristina Kirchner, que ficou no poder na presidência em Buenos Aires, na Argentina, melhor dizendo, de 2007 a 2011, depois de 2011 a 2015, foram diversos anos. Anteriormente, o marido dela, já falecido, Néstor Kirchner, também ficou como presidente de 2003 a 2007. A Cristina Kirchner levou a Argentina para uma crise profunda, deixou o país num estado de trágico, econômico especialmente. É acusada por crime de administração fraudulenta, 6 anos de prisão e inabilitação política perpétua. Entre 2007 e 2015, durante seus mandatos presidenciais, ela teria cometido inúmeras fraudes em 51 licitações de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, favorecendo construtoras. A Suprema Corte Argentina confirmou a sentença por unanimidade em junho de 2025. Já, Bianca, quando o Lula pergunta quem é esse cara, seria importante responder a ele que é um economista muito importante, apesar de todo esse perfil, que não é algo necessariamente negativo, que a Ludmilla traz, curte rock and roll, fala desse jeito meio malucão, com o cabelo bagunçado, não tem muitas papas na língua, mas ele é um excelente economista que está reerguendo a Argentina e que foi escolhido pelo povo argentino para isso, venceu nas urnas com essa diferença de votos que eu trouxe há pouco e foi escolhido, por exemplo, em 2025, economista do ano pela Ordem dos Economistas daqui do Brasil. O presidente da Argentina recebeu os integrantes da entidade lá na Casa Rosada e depois veio ao Brasil participar de uma homenagem aqui com relação a isso. Então, seria bom se o Lula soubesse como é importante
trabalhar e montar um governo com estudiosos, especialistas, por exemplo, no setor econômico, e aí a gente vê a participação do Milei também na convenção de Flávio. Já vou trazer um destaque de que o PT já está querendo investigações com relação a essa participação de Milei neste sábado lá no Pacaembu, na Arena Pacaembu, nesse evento do PL lançando Flávio à presidência. E vale a gente lembrar também, você se lembra que o Lula gastou 345 mil reais para ir buscar a ex-primeira-dama do Peru e trazê-la para ser recebida aqui no Brasil, para receber asilo, ela que seria presa lá no Peru pelas fraudes que ela e o marido cometeram por lá também, a Nadine Heredia. O Lula solicitou um asilo diplomático e correu buscar essa ex-primeira-dama peruana também. Meu Deus, e se for para falar, a coisa ainda continua, então respira fundo você que está acompanhando, porque a gente precisa muitas e muitas vezes respirar fundo, pensar em algo pacífico, porque não é fácil, não é fácil. E é tão... o que incomoda mais, veja, o que incomoda mais no Milei é essa autenticidade. Ele não pede desculpas pelo que ele está falando, ele fala mesmo, e essa autenticidade que a gente também conhece do Bolsonaro. Essa autenticidade que conquistou as eleições ali em 2018 foi o que realmente o levou à presidência desse país. E muitos até veem, né, que o establishment e até mesmo o sistema no país foi querendo, né, podar o Bolsonaro, e ele começou a, até no final, né, do governo, a gente lembra que ele estava até buscando melhor articular as palavras, escolher melhor as palavras, para que, porque tudo que ele falava sempre era aquela perseguição, sempre. Sempre havia um olhar, um foco muito grande sobre qualquer coisa que o Bolsonaro falava. E assim é também com o Milei, viu? O Milei, a esquerda da Argentina, o Milei, ele é aquela persona não grata, ele é um incômodo para a esquerda. E é também um incômodo aqui para a esquerda do Brasil. Agora, o que eu acho mais importante é que ele está falando, e ele está postando, e é um presidente de uma nação importante da América Latina, uma das principais, escancarando mesmo. E mais, hein? Sem pedir desculpas. Porque essa foi até uma das publicações, né? A de que ele não vai pedir desculpa, não. Quem é Milei, Lula? Vamos lá. Corte drástico de gastos públicos, eliminou o déficit fiscal logo no início da gestão, redução expressiva nos índices de inflação mensal em comparação aos patamares críticos herdados do governo anterior, da amiga de Lula, Cristina Kirchner, por isso trouxe o currículo dela. É essa pessoa que o Lula quis sair correndo, prestar solidariedade em regime de prisão domiciliar. Aliás, estava até ontem pedindo para os Estados Unidos libertarem também Maduro, para não atacarem a soberania do Irã, por aí vai. Quem é Milei, Lula? Recompôs reservas internacionais, melhorou indicadores de confiança de mercado, cortou pela metade o número de ministérios e eliminou secretarias e cargos burocráticos, avanço em pautas de desregulamentação comercial, aprovação de reformas legais e trabalhistas no Congresso. Esse é o Milei. E é também, a gente pode mandar o recado para o presidente Lula, quem é Milei, quem muitos, inúmeros brasileiros admiram, sentem inveja do que esse presidente vem fazendo aqui no país vizinho, nesse curto, pode-se dizer, tempo em que está, para as mudanças que já provocou. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.